Graça e paz, igreja do Avivamento. Se você crê que Deus está aqui, está lá onde você estiver, na sua casa, adorando a Deus, dê um glória a Deus aí bem alto. Aleluia, nós somos uma igreja avivada. E avivamento tem barulho, né? Tem uns glórias aí, né? Porque não tem como a gente ser avivado e parado, né? Mas que bom estarmos aqui para juntos louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, porque é um privilégio estarmos adorando ao Senhor. Não existe barreiras para a adoração. Deus basta apenas um coração contrito, né? Coração voltado para Ele. E a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que eu adoro em espírito e verdade. Tomara que Ele nos encontre nessa noite, amém? Nós vamos tirar nossas primícias, dízimos e oferta ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, ou com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. É muito importante que você entenda que Deus sempre tem promessas na palavra de prosperidade para o seu povo. Miséria, pobreza, não é um projeto de Deus para a vida, né, de alguém que Ele ama, né, ou que tem uma aliança com Ele. Nunca foi, nunca será. Nós podemos passar por situações adversas, né, dessa área, como temos passado nesse tempo. Mas a promessa de Deus é que, mesmo em tempo de adversidade, nós vamos prosperar. Prosperidade não tem a ver com riqueza, né? Tem a ver com estado, né? Você está bem, com saúde, realizando seus sonhos, né? Estabelecendo projetos, sabendo que Deus tem lhe provido o que é necessário. E o mais importante, né, você tem Ele. O fato de nós termos Deus já é o suficiente para estabelecermos a nossa prosperidade. Então, ande na fidelidade, honre ao Senhor, né, e viva esses princípios que não tem como Deus não lhe abençoar. Esse compromisso é o próprio Deus faz com você, né? A função de Deus é lhe abençoar. A sua função é viver o que Ele estabeleceu para que essa bênção chegue até você. Como diz Paulo, né, que devemos fazer com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Abra comigo, Êxodo capítulo 3. Nós, nesse tempo de adversidade, né? Deus está nos levando a ministrar mais palavras, digamos assim, despertamento, no que diz respeito à bênção de Deus sobre as nossas vidas. Se nós queremos ter paz, precisamos pregar sobre paz. Precisamos ter fé, precisamos pregar sobre fé, né? Precisamos acreditar que Deus vai nos trazer provisões e bênçãos em tempo de adversidade. Precisamos pregar sobre isso, tá? E o tema da nossa palavra de hoje é o Deus que se importa, porque Ele se importa com você. Amém? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, 7 e 8, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores, ou pelos seus inimigos, os seus opressores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do aveu, e do eveu, e do jebuseu. Versículo 9, e agora esse o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus, obrigado por essa palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nela, que ela seja poderosa para nos abençoar, para cumprir o propósito na qual ela vai ser designada em cada vida, porque todos os que estão aqui, os que estão em casa, serão tremendamente abençoados por essa palavra, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga graças a Deus. Irmãos, quando nós falamos a respeito da opressão que os egípcios colocaram sobre o povo hebreu,
é algo que, por mais que você imagine, tenho certeza que a sua mente não vai alcançar, até porque você e eu não presenciamos isso, o nível de opressão, o nível de angústia, o nível de situação, né, ruim que aquele povo viveu. Imagine por gerações, cada criança hebreia nascia para ser escrava. Ela é preparada para isso. E não havia nenhuma perspectiva, nem de longe, que isso mudaria. A única coisa que eles tinham era a promessa de Deus, que Deus os visitaria. Que Deus levaria eles para aquela terra, mas Ele os visitaria. Só que essa promessa já tinha mais de 400 anos. Estou falando aqui de 400 anos. Não estou dizendo aqui de 400 dias, né? Nem de 4 meses. 400 anos, aquele povo viveu naquela perspectiva. Com o tempo, é claro, eles começaram a desacreditar totalmente. Os mais fervorosos na fé, porque Deus sempre tem os seus que acreditam, tinham o privilégio, ou tinha, digamos assim, a intenção, ou a perseverança de continuar falando para os seus, que aquela escravidão, aquela situação em que eles viviam, não seria permanente, mas que Deus os visitaria, e iria mudar aquele contexto, aquela história. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E aqui nós começamos exatamente esse processo, que Deus chama Moisés para começar a libertação do povo hebreu. E como nossa palavra de hoje é o Deus que se importa, quer dizer para você que Deus realmente se importa. Às vezes parece que Ele não está se importando, Ele permite algumas coisas em nossas vidas. Quem aqui, né, não sofreu uma situação em que chegou a duvidar de que Deus não estava contigo, que Deus não estava ao seu lado? Se não viveu ainda, de repente vai viver uma situação dessa algum dia. Porque até esse contexto Deus permite, para que nós possamos depender totalmente dEle. Eu tenho vivido algumas experiências da minha vida em que Deus faz questão de fechar todas as portas e abrir a única porta, que é Ele mesmo, para que você possa saber que só Ele pode resolver aquela situação, que só Ele tem o poder de mudar aquela história. E exatamente é o que aconteceu com o povo hebreu. Chegou um tempo, uma hora, que aquele povo teve que entender que se Deus não intervisse, não tinha como eles saírem da situação que eles estavam vivendo. Eu já falei aqui algumas vezes que um escravo hebreu, ele tinha uma perspectiva de vida, né, de 40 anos. Isso não quer dizer que alguns não viviam mais, mas era uma questão de muita sorte, era algo muito raro. O escravo hebreu morria cedo, devido à situação tão terrível em que ele se colocava, né, num contexto de vida opressa e de serviço braçal, extremamente angustiante e escravizante, a tal ponto de sugar todo o contexto, né, de situação em que eles pudessem suportar aquilo. Então, era uma situação muito complicada, mas quando Deus chama Moisés, Ele traz para Moisés uma palavra, que a partir daquela palavra se define tudo, e que a partir daquele momento, Ele iria começar a agir e mudar a situação daquele povo. Não é diferente conosco, querido. Deus não ficará inerte ao nosso sofrimento. Deus não ficará, sabe, apenas na observação, mas pode acreditar que Deus vai entrar com providência. Aleluia! E a primeira coisa que ele disse: olha, eu vi a aflição do meu povo. Uma das coisas interessantes aqui que ele fala: eu vi a aflição do meu povo. Parece uma coisa, né, como é que Deus permite a aflição do seu povo? Né? Ele permite, mas Ele vê. Durante 400 anos aquele povo acreditou, ou talvez com a própria questão do sofrimento, eles pensaram e acharam que Deus não estava vendo, que Deus tinha se esquecido. Mas Deus estava vendo, como também nos vê. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com cada um de nós.
E cada um de nós, nessa circunstância, nessa situação, está vivendo situações adversas ou diferentes. Né? Para alguns não mudou nada, para outros mudaram, né? Mudou muita coisa. Entrou no contexto de desequilíbrio. E não só desequilíbrio financeiro, mas desequilíbrio emocional. E até, infelizmente, desequilíbrio espiritual. E parece que Deus, né, fez acepção de pessoas, mas na verdade Ele não fez. É um processo natural, nesse contexto de contingência. Mas o mais importante é que Deus nos vê. Deus te vê. Deus sabe exatamente o que se passa no seu coração. Sabe aonde deve tocar, aonde deve ser mudado. Esse Deus se importa. Uma coisa interessante é que Deus nunca, na maioria das vezes, né, Ele não fará acepções no contexto do sofrimento, mas fará acepções no contexto da intervenção. Uma coisa é a permissão do sofrimento, outra coisa é Deus não se mover a esse respeito. As suas lágrimas, seus sentimentos ruins, né, os sentimentos angustiantes, talvez as dúvidas ou a incredulidade, movida por circunstâncias reais, tá? E de alguma forma chegará até o Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor está sabendo de tudo, o Senhor conhece o seu choro, tá? Lá na madrugada, que ninguém viu, tá? O Senhor viu lá as suas contas, fazendo as contas, e agora como é que vai ser, né? Os boletos para pagar, como é que vai ser, a perspectiva, né, de estar desempregado, ou de se desempregar. Então, são N situações que podem acontecer conosco, mas Deus está vendo, Ele vê a nossa aflição, e não só essa palavra aqui não é só ver, por observar, mas já está calculando a resposta que virá a nível de restauração, de cura, de libertação. Deus vai agir em nosso meio, aleluia! Pode esperar, querido, nós estamos aguardando muitas respostas, mas pode ter certeza que a resposta virá dos céus. Eu vou repetir que só os dois entenderam, né? A resposta virá do céu, aleluia! Então, Ele está vendo, né? Ele está vendo, querido, Ele está vendo, eu ouvi, tá? Ou seja, eu estou sabendo, tá? E eu estou entrando com providência, eu vou mudar essa história. Deus vai mudar a nossa história, aleluia. Talvez uma das coisas mais extraordinárias no contexto em que você vive uma situação adversa, é porque depois você vai celebrar a vitória dessa situação, você vai celebrar, sabe, em alto bom som, vai louvar o Senhor, vai exaltar o Senhor, porque o Senhor tirou você dessa situação, aleluia! O tempo do sofrimento pode estar aí, mas também vai chegar o tempo da celebração, aleluia! Eu estou aguardando isso e não vai demorar. Diga assim, não vai demorar. Diga mais forte, não vai demorar. O tempo da nossa celebração vai chegar. Aleluia! Aí ele disse, olha, eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, por causa da opressão dos seus inimigos. Ou seja, esse povo, apesar de estar um pouco desacreditado, porque estavam se passando 400 anos, mas era um povo que tinha uma identidade, de que eles eram o povo de Deus, e eles oravam, e eles clamavam dia e noite, eles, para cada geração, todos tinham uma perspectiva que naquela geração, naquele tempo, o Senhor os visitaria, o Senhor iria tirar eles daquela opressão, daquela situação adversa, e por isso que eles clamavam, por isso que eles oravam. O interessante é que nós temos uma tendência, de quando a coisa está ruim, a nossa vida espiritual dá uma baixa. Isso é uma estratégia maligna. Na verdade, quando a coisa não está boa, você tem que ser mais fervoroso, tem que ter mais fé, tem que ter essa opção de mais oração, tem que buscar mais o Senhor, tem que estabelecer, sabe, aquela palavra que diz, batei no céu, na porta do céu, e eu garanto a você, se nós batermos na porta do céu, com intercessão e clamor, essa porta vai se abrir diante de nós, aleluia, e Deus vai nos responder, aleluia, Ele vai nos ouvir. Eu ouvi o clamor,
Agora imagine se esse povo apenas sofresse e não clamasse. Imagine se esse povo apenas estivesse contando os problemas do dia a dia e não tivesse um tempo para, Senhor, nós acreditamos que Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nossos pais. E o Senhor disse que um dia nos visitaria. E nós cremos que isso vai acontecer. Todos os dias aquele povo clamava. Mas teve um dia que Deus disse, basta. Chegou a hora. Eu vou intervir. Esse clamor chegou até mim. E eu vou entrar com providência. Eu vou derrubar os seus inimigos. A pandemia vai acabar, sabe? O tempo de prosperidade vai voltar. O tempo de alegria vai voltar. O tempo do abraço vai voltar. O tempo do beijo vai voltar. O tempo da celebração coletiva vai voltar. Porque Deus vai ouvir, está ouvindo o nosso clamor. Aleluia! Deus está ouvindo. Deus ouve o clamor do seu povo. Quando o templo foi consagrado, o templo de Salomão, há uma palavra profética para o templo consagrado, em que Deus ouviria a oração que se fizesse naquele lugar. É tempo de oração, querido. É tempo de clamar ao Senhor. Essa coisa está difícil, presta atenção. Deus transforma coisas difíceis em coisas fáceis. Aquilo que é complicado, Deus resolve num segundo, num minuto. Aquilo que aparentemente é morte, Deus vai lá e transforma e traz a ressurreição, e estabelece a vida. Deus precisa ouvir o nosso clamor. Deus vai usar a medicina, vai usar a ciência, sei lá o quê, mas eu tenho certeza absoluta que quem vai estabelecer essa bênção nessa terra, nesse mundo, é a igreja que clama a um Deus que pode todas as coisas. E seja quais forem os nossos inimigos, eles vão ruir, vão cair. Eu estou vendo, eu estou ouvindo o clamor. É hora de você, é tempo de clamar, é tempo de oração. Eu tenho falado isso incessantemente, tá? Esse é o tempo que você deve mais buscar ao Senhor. É um tempo em que, sabe, as nossas orações devem bombardear os céus. E é por isso que eu acredito, tá, que nesse tempo será o tempo mais avivado da sua vida. O tempo mais abençoado da sua vida, apesar da adversidade. Porque onde Deus está, onde Deus se manifesta, não precisaremos de mais nada. Ele por si só é suficiente. Aleluia! Eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a opressão dos seus inimigos, tá? Nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que tem uma resposta. Deus tem uma resposta, Deus tem uma resposta, Deus tem uma saída, Deus tem um escape, Deus tem um milagre para a sua vida, Deus tem. E quando nós orarmos ao Senhor, o Senhor se manifestará em nosso meio, aleluia! Então, Ele vai nos livrar de tudo que é ruim. Diga assim: a minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele me livrará de tudo que é ruim. Se você crê, se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia, celebra ao Senhor, joga essas cadeiras para cima, glorifica ao Senhor, porque o Senhor vai ouvir o nosso clamor, e os nossos inimigos serão derrotados. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Mas depois ele fala assim: conheço, eu conheço, tá? Eu conheço as suas dores, eu conheço as suas dores, eu conheço as suas dores. O interessante é que você falar que Deus conhece nossas dores, parece uma coisa meio sem sentido, mas eu gosto quando a gente pode estabelecer na palavra que se cumpre em Jesus. Jesus se fez homem. A Bíblia fala que ele, todas as provas que o ser humano pode viver, Jesus viveu. Ele fala que ele foi vencedor, ele foi provado em tudo foi aprovado. Ele passou pelas mesmas dificuldades.
e quem sabe até algumas piores do que muitos aqui que estão me ouvindo também, né, não passaram. Então, quando Deus fala assim, eu conheço as suas dores, Ele está já falando aqui é um contexto meu, né? Tá? Já está falando da experiência do seu próprio Filho Jesus, que entende o sofrimento humano porque sofreu. Eu quero que você entenda que não existe tempo e espaço para o eterno, tá? Então, quando Ele fala eu conheço, Ele já está dizendo que conhece, que viveu. Então, eu conheço as suas dores, eu sei o que eles estão passando, eu sei exatamente, né, o tamanho dessa dor, o contexto dessa dor que pode trazer um prejuízo, muitas vezes irreparável. Eu conheço, eu sei do seu sofrimento. Deus nos conhece, querido. Se tem alguém que sabe o que nós suportamos, até onde podemos ir, se tem alguém que tem a convicção, tá, de que muitas vezes nós não temos como abrir mão de certos contextos da nossa vida, porque simplesmente nós não suportamos. Ele fala, eu vou dar prova exatamente num ponto em que vocês possam suportar. Eu conheço o vosso sofrimento, eu sei o que vocês estão passando. Há muita gente ansiosa por aí, tá? Há muita gente preocupada por aí, há muita gente sem saber a perspectiva do futuro. E eu quero dizer para você que Deus te conhece. Deus sabe exatamente o nível dessa dor, o nível dessa preocupação, o nível dessa ansiedade. Deus conta as nossas lágrimas, até aquelas lágrimas que nós escondemos de todos, mas Deus está contando todas elas. Ele sabe exatamente, lá nas madrugadas em que você acorda, e você chora, pedindo a Deus uma saída, que Deus abra uma porta, que Deus muda a situação, que muitas vezes é real na sua vida. Então Ele sabe, Ele conhece, então Ele via a cada ano, durante 400 anos, Ele sabia das dores que aquele povo sofria, mas havia um tempo determinado para Ele agir, para Ele mudar a situação, e não será diferente nesses dias. A hora de Deus vai chegar na sua vida. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. O basta dEle está chegando, tá? E quando Ele entrar e resolver, Ele chega para resolver. Aleluia! Ele vai transformar a sua tristeza e alegria. Vai te curar de tudo que é doença. Vai te levantar o caído. Você vai deixar de ser uma pessoa opressa, pelo contrário, será alguém que vai ser fervoroso, vai ser adorador, vai celebrar a vitória, porque é isso que Deus tem para a sua vida. Eu conheço o sofrimento. Deus conhece. Deus conhece. Como eu falei, o que importa aqui é que Deus se importa. Quando Ele vai agir, como Ele vai fazer, quando será isso, não cabe a nós. A única coisa que nós precisamos entender é que precisamos confiar nele, e que de alguma forma, certo? Ele vai nos convencer que esse tempo está próximo. Eu nunca, como já tenho falado, nunca pensei em viver uma situação como essa, nem você. Hoje nós estamos, para alguns, né, ou para muitos, vivendo sob tensão, 24 horas. Hoje nós andamos com aparatos, temos contextos vivenciados que não pode ser mudado. Tem que lavar as mãos, álcool gel, manter distância. Isso seria o mínimo, né? Agora não podemos abraçar, né, pessoas que nós amamos. Se você tem uma mãe idosa, está em outro lugar, você não pode ir lá visitá-la. Então são situações realmente que nos abatem. E Deus não sabe disso?
sabe, né? Está dependendo de governo, sei lá, coisa parecida. As entradas financeiras caíram, em todos os contextos, em todos os sentidos. Mas nada disso é comparado ao que aquele povo hebreu sofria. E Deus disse: eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço. Eu sei, tá? Eu sei até onde eles podem ir. E eu não vou permitir de ir além, porque agora eu vou descer. Eu vou agir. E ele fala: portanto, eu desci para livrá-los. Portanto, eu agora vou tomar uma atitude. Agora eu vou resolver. Esse é o tempo em que tudo está nas minhas mãos, sob o meu controle. E eu preciso acreditar nisso, querido. Enquanto o sofrimento bate nossa porta, a angústia, a ansiedade, né, as preocupações, nós somos, de certa forma, encurralados nesse contexto. Mas quando olhamos para o céu, e Deus se levanta: agora eu vou resolver. Há um tempo determinado. E quando eu disser acabou, acabou. Quando eu estabelecer que eu vou trazer a solução, eu vou trazer a solução. Não sabemos o porquê de tudo isso. Talvez um dia ainda vamos saber. Claro, são sinais dos últimos dias, sabemos disso. É apenas uma forma de Deus falar que nós somos frágeis, que a estrutura humana não tem poder nenhum. No dia que Ele quiser, Ele desmanta tudo, destrói tudo, tá? Basta apenas uma doença contagiosa, basta apenas uma situação, né, de clima diferenciado. Ou seja, nós não somos nada nessa terra, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus é tudo em nós, aleluia! Nele nós podemos confiar e Ele vai descer. A palavra descer aqui é um contexto, né, teofânico, Deus agindo como homem. Ou seja, Ele vai se envolver, tá? Ele vai entrar na sua casa, vai te dar paz, vai arrancar a angústia, vai trazer alegria, vai estabelecer sua presença, vai te dar mais poder e unção para suportar tempos adversos, vai trazer o maná do céu todos os dias, enquanto o deserto existir. Ou seja, Ele vai se envolver. Não é apenas observação, não é apenas saber, mas Ele vai entrar com providência. Eu estou esperando o milagre de Deus na minha vida, e eu tenho certeza que grandes milagres de Deus vão acontecer na sua vida, porque Ele vai descer, aleluia! Ele vai descer com poder, com graça, e vai mudar nossa história, e esse tempo será o melhor tempo da sua vida, e depois desse tempo haverá outro tempo melhor da sua vida, porque é Deus que vai fazer isso. Dê um glória a Deus aí. Ele desceu, Ele arrebentou com o Egito, querido. Eu tive no Egito. O Egito se orgulha de coisas que estão em decadência. O Egito apenas se orgulha de uma história de milhares de anos passados. Mas o Egito nunca mais foi uma grande potência. Nunca mais foi um povo como era esse povo, que escravizava e tinha a maioria dos povos sob o seu poder. Porque Deus desceu e decidiu resgatar o seu povo, decidiu libertar o seu povo. E aqui nós temos alguns contextos importantes, tá? Primeiro, desceu para livrá-los das mãos do inimigo. Deus desce para nos livrar do mal, daquilo que pode tentar nos destruir, aquilo que vai tentar tirar nossa alegria, nossa paz. Ele vem e arranca. Ou seja, nenhum inimigo poderá nos vencer, porque nenhum inimigo poderá vencer o nosso Deus. Quem vai lutar contra ele, esse inimigo, é o Senhor. Quem venceu o Egito foi Deus. O povo não pegou em armas, tá? O povo não fez motim. Foi a glória, foi o poder, foi a unção que fez com que o povo fosse liberto das garras de Faraó. Segundo,
para subir e conquistar. Ou seja, Deus não só nos livra do mal, mas também nos faz prosperar, nos faz enriquecer. Nós somos abençoados, para que todos saibam que aquele tempo não pode existir mais. Deus não tirou apenas o povo do Egito para jogar no deserto. Felizmente há um contexto aqui que não tem um tempo para isso. E eles até reclamavam disso, mas na verdade, Deus tinha uma promessa clara: eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Vou fazer vocês conquistar, vocês serão uma nação forte e poderosa, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Então Deus não vai tirar você da circunstância, tá? Para depois você arrumar outro problema, não. Deus vai estar permitindo isso, mas depois, querido, vai nos tirar dessa situação e nos colocar em lugares abençoados, em situações abençoadas. Eu estou acreditando, eu tenho fé. Todos os dias, Senhor, eu estou passando por isso, mas depois disso eu quero a restituição. Eu quero que todos venham com muita alegria e todos vão testemunhar do que Deus vai fazer e está fazendo em nosso meio. Se você recebe, dê um glória a Deus aí. Eu desci e Deus desce para realizações, Deus desce para fazer milagres, Deus desce para intervir. Então não é tempo, querido, de você se entregar, mas é tempo de você estar na perspectiva que o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. É tempo de acreditar, certo? Que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Eu vou repetir que só os dois entenderam. O melhor de Deus está por vir. Aleluia! E nós temos mais de dois aqui. E se vamos deixar ser ouvidos. Dê um glória a Deus aí. Às vezes, as adversidades que muitas vezes nós nunca enfrentamos são as piores, porque é uma surpresa para nós. E o inimigo, aquele miserável, ele tenta e vai tentar todas as formas de levar você a ser um incrédulo, a desacreditar. Mas nós temos um Deus que se importa, querido. E eu quero dizer para você que você vai se levantar com fé. Você vai acreditar de verdade que Deus está cuidando de você, que Deus está no controle de tudo. E quanto menos nós estivermos esperando, nós teremos a resposta de Deus para as nossas vidas. Se você recebe, dá um glória a Deus aí. Vai se colocando de pé. Se você acredita, vá aplaudindo ao Senhor e celebrando ao Senhor. Porque eu não tenho dúvida no meu coração que o Senhor vai se manifestar com o seu poder sobre nossas vidas. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Quero que você levante a sua mão para o céu e comece a orar. Comece a orar. Se tem uma oração que vai ser ouvida, é a oração da igreja. Se tem uma oração que vai chegar até os céus, é a oração do povo de Deus. Então quero que você clame nesta hora. Clame por livramento. Muitas pessoas estão morrendo. Ore para que a morte seja estagnada. Ore para que os mundos recebam o livramento do Senhor. Ore para que você e a sua casa recebam o livramento de Deus. Mas o mais importante, que você nunca venha perder a esperança, nunca venha perder a fé, nunca venha perder a convicção que nós temos um Deus que se importa. Deus não está alheio ao nosso sofrimento, não está alheio àquilo que estamos passando, vivendo. Ele vai agir, aleluia. Ele vai fazer, Ele vai descer dos céus e manifestar o seu poder. Se prepare para os milagres de Deus na sua vida.
Se prepare para as conquistas de Deus na sua vida. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Nós estamos aqui clamando ao Senhor. Tu está nos vendo, Senhor. Nós temos certeza absoluta que o Senhor fará. Aleluia! Graças a Deus. Apesar das feridas, Oh, Senhor. apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Nós te adoramos, Deixa Senhor. eu te usar. Nós te adoramos, para aleluia. salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia! Nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Bendito para sempre é o teu nome, aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te Aplauda Jesus bem forte. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Aleluia. A nossa confiança está em Ti. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada. Que as suas conquistas se estabeleçam. O livramento de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa.
Você que está em casa também, Deus lhe abençoe, que bom que você pode cultuar conosco. Não é o ideal, mas eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e te abençoou. Fique na paz, que Deus lhe dê uma semana de vitória a todos, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus aí, vai na paz.